Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui então para conversar um pouquinho aí no nosso segundo encontro online da disciplina de inteligência emocional. Hoje eu queria conversar com vocês a respeito das atividades formativas que nós realizamos, né, nessas semanas que já passaram aí. Hoje nós já estamos na semana 4, né, mas falar um pouquinho das atividades que ocorreram aí da semana 1 a 3. E aí, conforme forem surgindo as dúvidas, vocês podem ir colocando no chat, né? Ou podem levantar a mão aí, a gente pode conversar, tá? Eu vou compartilhar com vocês, já que eu quero apresentar assim, fazer um feedback, né? Então, mostrar qual que foi a pergunta e aí que possíveis respostas poderiam ser apresentadas. Então, vou compartilhar com vocês. Nós tivemos, então, uma atividade formativa. Vocês, na verdade, vocês tiveram uma diagnóstica que tinham perguntas objetivas, né? E ali também já foi apresentado o gabarito dessas perguntas, né? Então, vocês já puderam consultar diretamente ali no ambiente virtual. As atividades formativas também, elas têm as respostas padrões ali, né? As respostas abertas, mas eu acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho, até para sentir como é que vocês interpretaram essas atividades. Então, na atividade formativa ali que teve, era para vocês construírem um infográfico, né, a respeito dos 5 pilares da inteligência emocional. E aí você fica bem à vontade da maneira como que você quer retratar aí esses 5 pilares, né, em questão do layout, mas é importante que a gente relembre que para que a inteligência emocional se desenvolva, né, em um ser humano, é importante que ele tenha, que ele saiba, né, e tenha um domínio, ou pelo menos caminhe em direção a isso, do autoconhecimento, né, que é realmente aquela noção de saber quais são os nossos, né, sentimentos. Ah, em alguns momentos você tem que se voltar para dentro, né, fazer aquele momento mais de introspecção, que você consegue refletir um pouquinho, pensar talvez o que está te motivando a tomar determinadas atitudes, né, ou a ter algumas emoções. Então é importante esse autoconhecimento, a saber que determinadas situações te deixam um pouco mais irritado, outras situações te deixam mais confortável. E por que que isso vai acontecendo? É você começar a prestar atenção nas tuas reações diante dos fatos que acontecem, né? E a partir disso você já vai começando a saber mais ou menos, né? Esse evento aqui é algo que eu não me sinto muito confortável, então talvez eu tenha que desenvolver algumas habilidades para poder encarar eventos como esse, né? Ou até mesmo entender que em determinadas situações nós temos limites, né? Que esses limites eles não podem ser passados porque a gente está promovendo uma violência contra si mesmo, né? Então o autoconhecimento ele é muito importante, né? A automotivação, né, uma outra capacidade ali de você começar a criar motivos que te levam adiante, né, que possam fazer com que você tenha um norte, tenha ânimo para realizar as coisas, né? Então, é você começar a estabelecer, bom, eu atingi agora esse objetivo, agora eu vou estabelecer um outro objetivo, né? No sentido de você buscar se desenvolver a partir das metas que você estabelece para si.
E aí você começa a sempre ter algo em busca, né? É alimentar a esperança, né? E caminhar em direção àquilo que te realiza. E nesse processo de automotivação, você vai descobrindo também habilidades, vai se desenvolvendo. O autocontrole, né, é aquele momento que a gente sabe, por mais que a situação esteja difícil, né, a gente consegue manter um equilíbrio das nossas emoções, né? Então, é a capacidade da gente conseguir administrar essas oscilações de sentimentos, né? Então, é bem importante que a gente também tenha esse autocontrole. Então, aqui seriam, né, na verdade, a atividade dos 5 pilares, né? Os 3 primeiros, autoconhecimento, automotivação e autocontrole. E nós temos também a empatia e a sociabilidade, né? Então, aqui, a empatia, o que se refere, né? Aquele momento que você consegue se colocar no lugar do outro, né? E talvez simular a vivência do outro, né? O que o outro, a partir daquele contexto de vida que ele tem, dos recursos que ele tem, como é que ele está enfrentando essa situação, né? Então, para isso a gente tem que saber muito bem ouvir o outro, observar as expressões dele, fazer uma leitura corporal, né, do que está sendo dito de forma que não seja falada, né, mas muitas vezes o olhar, os gestos, eles acabam trazendo muitas informações, tá? Então, seria a questão da empatia e a sociabilidade, né? Que é aquela capacidade ali de se relacionar, né? De você conseguir iniciar uma conversa com alguém e conhecendo aquela pessoa e mantendo relações, por mais que haja conflitos, haja desentendimentos, né? Mas você consegue manter esse relacionamento priorizando aquilo que você gosta, né? Sem ficar se submetendo ao gosto do outro. Então você se posiciona, mas você também sabe respeitar a opinião do outro, tá? Então, aqui seriam, né? Essa é a primeira atividade formativa que vocês realizaram sobre os 5 pilares da inteligência emocional, tá? Se tiver alguma dúvida, né, pode perguntar aqui, né, e aí eu vou esclarecendo para vocês, tá? Tô vendo que estão entrando mais pessoas, sejam bem-vindas. Se tiver alguma dúvida, vocês vão questionando, tá? Porque eu estou fazendo aqui o feedback das nossas atividades formativas. Depois, a gente teve um estudo de caso. E aí, esse estudo de caso, ele relata um pouquinho, né? Uma situação ali num ambiente de trabalho que a gente tem, assim, como algo muito comum acontecer algumas divergências, né? No ambiente de trabalho. Então, tem ali 2 colegas, né? A Ana e a Letícia. A Ana apresenta o ponto de vista dela, né? Ela sente que a Letícia ela não cumpre com os prazos que são estipulados, que ela não está colaborando com sugestões para os projetos, né? Então, essa é a percepção da Ana. E a Letícia também tem a percepção dela, né, de que a Ana não reconhece o seu esforço e ainda a critica, né, na frente de outras pessoas da equipe. Tá? O que será que está acontecendo aqui nessa relação assim dessas 2 colegas de trabalho?
a gente está vendo ali uma dificuldade de comunicação e de percepção, né? Porque enquanto uma acha que a outra não se esforça, né? A Ana acha que a Letícia não se esforça, a Letícia parece mostrar que ela está fazendo o trabalho dela, mas ela não se sente reconhecida. Então, são percepções diferentes e muitas vezes um processo de comunicação ele pode auxiliar, né? Ou simplesmente aquele processo de você sair um pouquinho do seu mundo e olhar um pouquinho ao redor, né? Ver o que está acontecendo, também pode ampliar a percepção. Então, a atividade formativa fazia ali, né, pedia que você, o que nós conseguimos identificar e quais seriam as possíveis soluções. Né? Então, está tendo um conflito ali, uma dificuldade de entender o lado da outra, né? E quais seriam as possíveis soluções, então, para esse caso? Não tem como passar sem a conversa entre as duas, né? Então, tem que ter a reunião de alinhamento em que as duas ali conversam individualmente e exponham o que elas estão pensando e sentindo, né, para que possa chegar a uma alternativa. Às vezes, as duas conseguem, a pedido de uma liderança, elas conseguem fazer essa conversa, mas pode ser que precise de um mediador. O mediador é aquele que permite que elas falem, né? Mas ele fica ali fazendo algum tipo de contenção quando os ânimos começam a se exaltar e perder o objetivo da conversa. Né, começa a partir talvez por uma agressão, né, mais verbal, assim, começa a relembrar fatos anteriores. Então, é sempre bom ter esse mediador. Né? Então, essas reuniões de alinhamento, definir de maneira clara as metas e os prazos. Então, talvez deixar estabelecido ali o que cada uma tem que cumprir e o que é também responsabilidade de equipe. Né? Melhorar o processo de comunicação e de feedback. Então, talvez assim, até nessa primeira conversa de alinhamento, cada uma delas expor, né? Falar, olha, eu acho que você não está entregando o resultado porque eu fiz isso, isso e isso do projeto, né? E você fez isso, né? E aí a outra vai dizer, não, mas você só conseguiu fazer essas 3 partes porque eu te dei tais e tais informações, mas eu só fiz essa outra parte, né? Mas ali te alimentei com informações. Então, veja, né? A comunicação ela pode esclarecer as situações. E realizar treinamentos, né? Programas de desenvolvimento que envolvam esse processo de comunicação. Porque as relações interpessoais, elas precisam desse processo de comunicação muito afinado. Né? Caso contrário, as coisas não andam. Até aqui, pessoal. Alguma dúvida? Tudo tranquilinho? Bom, como eu comentei um pouquinho das atividades formativas, eu também acho que vale a pena a gente fazer uma menção à atividade somativa, a primeira delas, né? A atividade somativa 1, que abre agora no início da semana 4, né? Então ela já está aberta, essa atividade somativa, e ela fecha no final da semana 6. Então temos aí 2 semanas para realizar essa atividade somativa, que é uma atividade com perguntas fechadas. Então, são 5 questões objetivas. Você vai ler o enunciado e você vai ter que escolher uma resposta correta para cada uma das questões. Tá? Então, é uma alternativa correta. E também existe um cronômetro regressivo para que você realize essa atividade. Esse cronômetro ele está ali carregado, né, com 10 horas. Né? Então ele não é um cronômetro que contabiliza 2 semanas, né? Ele te dá 10 horas para realizar essa atividade somativa.
E aí, assim, você abriu a atividade, começou a fazer, e aí, de repente, teve que interromper e fechou, o cronômetro para, né? Ele é pausado. E ele volta a correr a partir do momento que você abre a atividade, tá? Então, fique atento, assim, a essa questão da quantidade de horas que você leva para fazer a atividade somativa, né? Mas você tem esse total aí de 10 horas. Ela é uma atividade avaliativa, então, portanto, ela compõe a nota da disciplina, isso equivale a 20% da nota, né? Então, a atividade somativa 1 vale 20% da nota. Realize essa atividade, não deixe de realizar, tá? Porque ela não é difícil e você já acrescenta uma pontuação aí na nota total da disciplina. Você também terá 2 tentativas para realizar essa atividade. E aí a nota que vai prevalecer é a nota da melhor tentativa, né? Então você realizou 2 vezes, digamos, aquela tentativa que teve uma nota maior é a que vai prevalecer. As questões elas serão randomizadas, então pode ser que você responda uma questão e o teu colega responda outra, não são as mesmas, né? Pode ser que uma ou outra acabam coincidindo, mas elas têm o mesmo nível de dificuldade. E o gabarito, ele só estará disponível para você fazer aquela conferência após a semana 6, né? Que é após o prazo que encerra a atividade. Quando você realiza a atividade, você vê ali o teu resultado, assim, acertou, errou, você vê o teu desempenho, mas você não consegue ver o gabarito para entender ali os acertos e erros. O gabarito é só no final da semana 6 mesmo, depois da semana 6, tá? Então, eu acho que era isso que eu queria comentar com vocês. Tem alguma dúvida? Vocês entraram depois? De repente, algo que eu não comentei aqui, vocês gostariam de conversar? Tem a Maria, a Grácia. Tudo certinho? Tudo certo. Que bom. Então, assim, pessoal, eu agradeço esse momento aqui com vocês, né? E se houver necessidade de mais alguma coisa, que vocês tiverem alguma dúvida, é, é só entrar em contato comigo pelo